Olá, meus irmãos. Dentro do nosso assunto Introdução à Cosmovisão Reformada, nós estamos falando sobre defendendo a verdade em um mundo relativista. No último vídeo, nós começamos a falar de alguns valores contemporâneos. E o valor que eu enunciei é o espírito antidogmático. Então, nós explicamos a questão da palavra dogmatismo, vimos como ela é empregada e que ela, de fato, pode ser empregada para um dogmatismo ingênuo, que se considera proprietário da verdade, entendendo que não há nenhum tipo de problema de conhecimento, nenhum ruído quanto a isso, que eu capto o objeto como de fato ele é, e nós propusemos, então, uma outra perspectiva de um dogmatismo crítico ou um dogmatismo provisório. E eu chamei de dogmatismo crítico porque é um tipo de pensamento que afirma, que sustenta a verdade. Ou seja, ele está convencido de que aquele ponto é verdadeiro, no entanto, ele está aberto a uma observação, a uma revisão, entendendo que em todo dogmatismo, em toda posição dogmática, deve haver o princípio da transitoriedade. Ou seja, nós cremos que isso é verdade, mas é possível que estejamos errados. É possível que não captemos toda a realidade e esse conceito nosso pode ser aperfeiçoado. Daí a ideia de provisoriedade. É o mesmo conceito que eu sustento quanto à ciência. A ciência, ela é provisória. Esse é um princípio fundamental para que a pesquisa se desenvolva e seja reexaminada. Hoje eu quero começar a falar sobre 4 pontos, mas eu vou dividi-los. Um é o relativismo, o outro subjetivismo, pragmatismo e utilitarismo. É preciso que nós entendamos que as ideias que sustentamos, elas nunca são inconsequentes. Quando eu falo de inconsequência, eu estou querendo dizer que as nossas ideias trazem consequências, boas ou ruins, não estou discutindo isso. Mas as ideias, elas nunca param num campo abstrato. Elas trazem implicações, naturalmente, que podem ser melhor desenvolvidas ou não, mais intensamente desenvolvidas ou não. Então, eu gosto de fazer uma espécie de genealogia da ideia, do conceito, para que nós possamos ver como estes conceitos eles estão na nossa vida cotidiana. Pessoalmente, eu gosto muito de trabalhar com o concreto, embora reconhecendo que o concreto parte, em geral, de um pensar abstrato, ou há uma teoria, uma sólida teoria por trás daquilo. Então, quando nós começamos do simples para o complexo, nós podemos encontrar um elemento em comum, porque nós conhecemos aquela ideia, nós falamos daquela forma, nós já ouvimos falar assim. E a partir daí é mais fácil conduzir para a ideia que está por trás daquela fala, o conceito teórico por trás daquela afirmação ou negação. Então, vamos entrar na questão do relativismo. Eu começo destacando um autor luterano que de quando em quando eu cito, o Gene Eduardo Veit Jr., dizendo que hoje muitas pessoas levaram o conhecimento tão longe que elas ficaram céticas em relação ao próprio conhecimento. É curioso, né? É uma espécie de círculo vicioso autossuicida. Eu conheço tanto, eu fui tão longe quanto a isso, que hoje eu já duvido até mesmo daquilo que conheço ou da minha possibilidade de conhecer. Mas vamos de forma mais simples começar. Essa é a sua verdade, não a minha. Tudo é relativo. Para aquela época e cultura, isso era verdadeiro. Quantos de nós já não nos deparamos com afirmações assim? Talvez, ou provavelmente, já até tenhamos falado desse modo.
Vejamos alguns conceitos que estão por trás destas afirmações. Não o conceito que está por trás de uma afirmação assim quanto ao objeto, mas quanto à possibilidade de fazer tais afirmações. Então comecemos a ver aqui o que eu estou chamando de subjetivismo ético individual. Então, ainda que este nome subjetivismo seja moderno, vamos dizer assim, ele surge pós-iluminismo no século XIX, a sua percepção é bem antiga, sendo encontrada já nos sofistas no V século a.C. Para o subjetivismo, a validade da verdade está limitada ao sujeito que conhece e julga. Desta forma, não podemos falar de uma verdade ou realidade idêntica para todo o ser humano. Por isso mesmo, toda certeza é pessoal, visto que toda verdade é subjetiva. E quando há conflitos, nós podemos entender que esses conflitos nada mais são do que interesses e desejos diferentes. O bem e o mal é aquilo que desejo que seja, conforme resumiu o Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, o grande filósofo político do final do século XVI, ele viveu a maior parte da sua vida no século XVII, né? Seu grande trabalho foi o Leviatã. Mas vamos ao que importa. Olha o que ele afirma. Seja qual for o objeto do apetite ou desejo de qualquer homem, esse objeto é aquele a que cada um chama bom. Ao objeto de seu ódio e aversão chama mal. E ao seu desprezo chama vil e indigno. Pois as palavras bom, mal e desprezível são sempre usadas em relação à pessoa que as usa. Não há nada que o seja simples e absolutamente. Nem há qualquer regra comum do bem e do mal em que possa ser extraída da natureza dos próprios objetos. Bom, o que o Hobbes está nos dizendo é que não existe objetividade alguma. A questão paira sempre pelo interesse e pelo desejo pessoal. Ele tem razão, de certa forma, não de maneira absoluta, mas de forma muito comum, muito prática, que nós tendemos a demonizar aquilo que nós não gostamos. Nós podemos chamar de mal ou podemos chamar de desprezível. E isso, certo, muitas vezes está ligado ao nosso interesse, ao nosso gosto, à nossa preferência, às circunstâncias, e também chamamos de bom, agradável, amável, coisas assim, quando há o interesse em nós. Porém, você limitar a realidade à nossa percepção, isto seria um equívoco. Daí o subjetivismo, aquela questão de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Então, dentro do subjetivismo, o que é privilegiado é o fato de que os seres humanos são diferentes e com compreensões díspares. Assim, toda verdade encontra um âmbito limitado. No subjetivismo, há, de certa forma, a arbitrariedade do sujeito que julga. Eu sou autônomo para julgar. E este indivíduo que julga, ele formula as suas opiniões conforme os seus interesses pessoais, conforme as suas paixões. E esse interesse pode ser positivo ou negativo, no sentido de que o interesse de que ele quer muito algo ou ele não quer algo. Então, o interesse pode ser usado de ambas as formas. E este ser humano, então, ele vale-se de racionalizações para justificar as suas escolhas. Deste modo, uma das consequências desta postura é a convicção de que a pessoa que julga está sempre certa. Por quê? Porque a verdade é relativa. Bom, você pode não crer naquilo que eu estou dizendo, o problema é seu. Mas para mim aquilo é verdade e ponto. Bom, quando você vai às Escrituras,
você já encontra este tipo de observação, este tipo de percepção. Eu vou mostrar no tempo certo isto para vocês. Porque Isaías, ele descreve o estado de subjetivismo ético em que se encontravam os líderes de Israel praticando de forma descarada toda sorte de perversão moral, contudo, ironicamente mudando o nome de sua prática. Isso que eu vou mostrar em Isaías, como eu falei no tempo próprio, é um reflexo daquilo que Tucídides diria mais tarde. Tucídides é o pai da história científica, né? Pai da história científica. Heródoto é considerado o pai da história e Tucídides o pai da história científica. E ele escreveu algo na sua obra História da Guerra do Peloponeso, que eu vira e mexe estou citando. Ele disse o seguinte: a significação normal das palavras em relação aos atos muda segundo os caprichos dos homens. A audácia irracional passa a ser considerada lealdade corajosa em relação ao partido. A hesitação prudente se torna covardia dissimulada. A moderação passa a ser uma máscara para a fraqueza covarde. O agir inteligentemente equivale à inércia total. Os impulsos precipitados são vistos como uma virtude viril, mas a prudência no deliberar é um pretexto para a omissão. Ou seja, ele está dizendo o mesmo que, mais tarde, séculos depois, 20 séculos depois, Hobbes afirmaria: conforme os nossos interesses, nós chamamos bom, chamamos mal, chamamos de algo louvável ou desprezível. Então, como é que você distingue a covardia da prudência? Como é que você distingue a ousadia, coragem da total imprudência? É isso que o Tucídides está nos dizendo. Bom, falei que iria mencionar Isaías. Olha o que diz Deus por intermédio do profeta Isaías, lá Isaías capítulo 5, a partir do verso 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Isaías 5, 18 a 23. Reparem, ai dos que ao mal chamam bem, está no verso 20, e ao bem mal. Fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Depois no 23, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Mais à frente nós lemos Isaías 59, versos 14 e 15. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Reparem, o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Então aqui nós temos, meus irmãos, a essência do subjetivismo. Não há lugar para uma verificação da verdade.
porque a verdade é aquilo que os poderosos dizem que são. E os poderosos podem ser simplesmente circunstancialmente. Eu tenho um poder para definir determinadas coisas no âmbito no qual eu vivo, no âmbito menor ou maior. Então aqui não há verificação, não há verdade, não há como você ter um padrão absoluto para verificar a sua postura, porque você não tem interesse quanto a isso. Você está convencido ou você deseja estar convencido de que o mal é bom e de que o bom é mal, e essa é a imagem que você passa para o outro, porque isto é interessante para você. Então, esses valores, meus irmãos, sutilmente, eles estão presentes em nossa sociedade. Quando nós não cremos mais em absolutos, não cremos na possibilidade de encontrá-los, que cada um deve viver a sua vida conforme lhe parece, sem compromisso algum com o padrão absoluto. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o relativismo, que se casa bem com o subjetivismo, o ponto de partida que será outro. Que Deus nos abençoe, nos dê discernimento e nos instrua. Amém.